Então, eu lamento ser o portador das más notícias, mas pessoas. Isso vale para cyber, isso vale para proteção de dados pessoais, isso vale para. Fala, vida boa, tudo tranquilo? Proteção de dados deixou de ser apenas aquele processo jurídico. Hoje ela interfere na engenharia, hoje ela interfere na tecnologia da informação, na produção, seja na indústria, seja em diversas áreas. Os dados que são coletados são ativos estratégicos da empresa. Ela pode influenciar diretamente os rumos que a empresa quer tomar. A decisão estratégica que vem de cima para baixo, elas são baseadas justamente nesses dados que são coletados no campo. E de quem é o direito a essa informação? É minha? É sua? Isso é um ativo hoje extremamente regulado. E aquelas grandes empresas, principalmente que têm concessionárias, telecom, concessionárias de energia, de água, que tem uma quantidade de dados enormes sendo tratadas diariamente. Eu ainda vou colocar mais um ponto aqui. Aquela farmácia que você vai lá e tem que colocar seu CPF também, tem dados de muita gente ali. Vamos tratar justamente disso hoje. Como é que essa LGPD, como é que isso é tratado, o que é que pode, quais são os seus direitos, quais são os meus direitos, quais são os direitos da empresa, quais são os deveres da empresa e o nosso também. E esse é o Automação com Vinho e eu sou César Feijó. Trabalho com integração de sistemas há uns 30 anos mais ou menos aí, como professor, como docente também, e vou usar essa experiência para extrair do convidado aqueles perrengues que ele passou, por trás da LGPD, o que acontece. E aí eu tenho certeza que você vai gostar desse tema. Se você puder, se inscreve no canal. Tem a opção de ser membro também, vai R$ 7,99 por mês. Você pode assistir os vídeos sem propaganda, vai assistir os vídeos também de forma antecipada e, obviamente, vai poder ajudar o canal a manter aqui todo o que tem por trás, a estrutura toda, nos ajuda a contribuindo com o canal. Joia? R$ 7,99 aí, do lado de inscreva-se, seja membro. Clica aí e nos ajude. Bom, hoje nosso convidado é Sérgio Luz, ele é profissional com atuação na área de proteção de dados pessoais, envolvido diretamente com temas de regulação, tecnologia e proteção de dados em ambientes digitais. A experiência de Sérgio conecta cibersegurança em TO, TI com conformidade regulatória, inclusive no contexto de smart grids, onde dados técnicos e dados pessoais coexistem no mesmo sistema. Sérgio, obrigado mesmo. Obrigado a você pelo Bom, convite, cara. valeu. Que bom que você está aqui. Acho que vai ser um papo bastante atual e interessante para a turma que está nos assistindo aqui, né? Com certeza. Como é que você chegou? Vou mudar um pouquinho aqui. Como é que você chegou nessa área aí? Rapaz, então, eu sou, como você sabe, eu sou matemático por formação. Somos. Somos matemáticos por formação. E eu sempre trabalhei com cibersegurança. Eu comecei trabalhando com TI. Em 93 eu conheci segurança de TI, segurança da informação, que não tinha o nome de cibersegurança ainda, e não parei mais. E assim foi até 2019. Em 2019, eu participei da implantação de um projeto de adequação à LGPD de uma empresa. Então, pegar a lei, entender o que é necessário fazer, conversar com o advogado e tal, entender o que é que preciso fazer para adequação de sistemas e tal. E, a partir daí, eu não parei mais de trabalhar com proteção de dados pessoais. Então não precisa ser necessariamente advogado para trabalhar nessa área? Não precisa. E é engraçado porque é uma área multidisciplinar. Os grupos que eu participo de DPOs, a maioria, sem sombra de dúvida, é advogado, mas a gente também tem matemático, tem engenheiro, né? Tem pessoas de outras áreas que são DPOs ou são especialistas em proteção de dados pessoais. E O que trabalham é em conjunto. DPO, hein? DPO é Data Protection Officer, que é um nome bonito, né? Que no Brasil, na lei brasileira, virou encarregado de proteção de dados. Mas a gente se chama de DPO, começamos com DPO e ficou DPO até hoje. Entendi. E por que que a gente precisa dessa regulação, de proteção de dados, né? Tá? As leis de proteção de dados, elas são uma resposta da sociedade e dos governos à alta digitalização da vida. Então, hoje, todos os dados, eu vou dizer todos porque, sim, todos estão em algum tipo de sistema. Tudo está digitalizado. Com isso, você tem situações onde as empresas que tratam esses dados eventualmente têm mais poder do que os governos. A Netflix hoje conhece você mais do que você se conhece. A Amazon também. Por quê? Ela trata os seus dados pessoais com o objetivo de prever as suas necessidades, prever os seus desejos e oferecer a você produtos e serviços.
Mas isso então o objetivo é proteger o cidadão ou fazer com que o governo não perca o poder? Os dois. Observe. Teoricamente, no papel, deve ser assim que os governos se comportam. Um dos papéis do governo é garantia da proteção do cidadão. E na busca dessa proteção, ele cria leis de proteção de dados exatamente para regular a atuação das grandes empresas que lidam com dados pessoais, que começaram a agregar valor, agregar poder, agregar capacidades preditivas em relação a esses dados, eventualmente tratando esses dados até de uma forma um pouco excessiva em relação à coleta. Então, eventualmente, a empresa coleta o dado para uma coisa e ela começa a desenvolver outras coisas que não foram previstas, né, na coleta inicial, que você não sabe que são feitas, com finalidades próprias. Mas quando eu falo empresa, não é só empresa, até o próprio governo faz isso. Então, o governo também regulamenta o governo. Então, a empresa do governo não pode fazer algumas coisas, ou tem que avisar que vai fazer. Então, essa regulamentação ela é ampla, ela serve para proteger o cidadão e afeta tanto empresas públicas quanto privadas. Vamos brindar? Vamos brindar. Vamos lá, saúde. Saúde. É bom vinho. Interessante, viu? Caramba. Já tinha experimentado esse Não. vinho desalcoolizado? Vinho sem álcool é a primeira vez. Bom esse rosé. Essa é a primeira vez que a gente está experimentando aqui no podcast. Gostei, interessante esse vinho desalcoolizado, Desalcoolizado. Né? Bom para dirigir. Saboroso, refrescante. Menos calorias. Oh! Oh! A LGPD ela foi inspirada em algumas outras leis internacionais. Né? Como é que ela foi surgindo isso no Brasil? A LGPD foi inspirada especialmente na GDPR europeia. A União Europeia ela se preocupa com a proteção das pessoas desde mais ou menos 1995. Então, o primeiro regulamento de proteção de dados da União Europeia surgiu em 95, a norma 46, que já previa algumas regulações em relação ao uso de dado pessoal, mas ela era opcional entre os países participantes e entre as empresas desses países. Só que com o avanço da digitalização, a gente está falando de 95, né? Então, de 95 para cá, a digitalização explodiu. A quantidade das pessoas tratadas, o Big Data veio e ele consegue tratar um volume mensurável de dados, inclusive dados pessoais. Com isso, em 2012, a Comissão Europeia ela começou a se movimentar para estabelecer uma lei mandatória, que todos os países membros deveriam seguir, em relação à regulação do uso de dados pessoais. E em 2016, essa lei foi sancionada, né, a GDPR europeia foi sancionada, e em 2018 ela passou a ter efeitos práticos. Tá? Então, assim, a gente tem aí um caminho, né, desse regulamento. Ele foi sancionado em 2018, as empresas tiveram 2 anos para se adaptar, 2016, perdão, e em 2018 as empresas europeias tinham que estar cumprindo aquela lei. Tá? Fica à vontade se quiser um queijo também, Opa, viu? Faz parte do podcast, o vinho, o queijo, a experiência. O que eu posso dizer que é dado pessoal, o que é dado técnico? Vamos lá para a área de energia, que você tem mais experiência. O consumo de energia do usuário, isso é dado pessoal, isso é dado técnico? Como é que eu faço essa diferenciação, né? Não. A LGPD, ela foi sancionada, no nosso caso, a nossa lei, a lei brasileira, era inspirada na lei europeia e foi sancionada em 2018, com efeitos práticos a partir de 2020. Ela define dado pessoal como qualquer dado de pessoa identificada ou identificável. Isso significa o seguinte: se a partir daquele dado você consegue dizer quem é a pessoa, é um dado pessoal. Então vamos dar 2 exemplos aqui. Primeiro exemplo, CPF. É dado de pessoa identificada. CPF, rapidamente, sem muito esforço, você bota na internet e você sabe quem é a pessoa. Ponto. Simples assim. Já dados alguns são mais fáceis, né? Como esse caso. Nome completo, com pai, mãe, aí já facilita. Facilita. Quando você pensa em dado de pessoa identificável, significa o seguinte: aquele dado, aquele conjunto de dados, permite identificar a pessoa. Então, aí você parte para um outro lado, que é, às vezes, um dado pessoal, um dado único não é pessoal, mas um conjunto deles é. Então, pensa, se eu te digo o primeiro nome de alguém é um dado pessoal, não é. Primeiro nome, César. Quantos César tem na Bahia? Quantos Sérgios tem na Bahia? Não é dado pessoal. Mas se você diz somente o primeiro nome, se você diz somente o curso que essa pessoa é formada, e você diz somente o ano que ela se formou, quantos César se formaram no mesmo ano que você na faculdade? Só um.
esse conjunto passa a ser dado pessoal. Então, entender dado pessoal significa entender que aquele dado ou aquele conjunto de dados, ele permite a identificação da pessoa. Quando a gente fala, por exemplo, em consumo de água, o perfil de consumo de água é um dado pessoal? Só o perfil, você tem lá um número X, uma letra X dizendo que aquele X consumiu água de tal forma ao longo Do do mês, mês. ou do ano, qualquer coisa. Não é. Quando você adiciona o número do medidor, aquele dado é pessoal? Provavelmente sim. Dentro da empresa, com certeza. Porque através do número do medidor você rapidamente encontra quem é a pessoa. E você não só encontra quem é a pessoa, como você sabe como ela consome água. Você tem um perfil de consumo aí. Mas, vamos lá. Para ser considerado um dado pessoal, eu preciso identificar unicamente uma pessoa Sim. ou se eu restringir assim, a meia dúzia de pessoas a uma rua, alguma coisa assim, isso deixou de ser dado pessoal? Se você restringe a uma rua, A não é um dado pessoal. A um prédio, prédio. não é dado pessoal. Vamos lá. Mais uma vez, analisar o contexto. Por exemplo, eu moro num prédio que tem vários apartamentos. Se você diz o Sérgio que mora no edifício Jurupari, por exemplo, pode ser dado pessoal ou não. Quantos Sérgio tem lá? 5, 8. Aí complicou. Você não vai saber que Sérgio você está falando, né? Uhum. Mas se só tiver um, é dado pessoal com certeza. Então o contexto também vai ajudar você a entender se é dado pessoal ou não. É Então, claro que eu tenho que individualizar a pessoa. você tem que individualizar a pessoa. Quando Sim. você consegue individualizar a pessoa, aquilo inevitavelmente é dado Eu não pessoal. posso restringir a 2, 3 pessoas e Não, aí. 4, 5 não. Aí você não está identificando indivíduo, está identificando um grupo de indivíduos. Uhum. 3 pessoas é um grupo. 2 pessoas é um grupo. Grupo de 2. Quando você identifica unicamente, aí essa Sim. pessoa é dado pessoal. Uhum. E vamos lá. Ele foi. Como é que você consegue. Eu estava entrando nesse mérito, né? Como é que você vai conseguir diferenciar, por exemplo, o perfil de consumo da pessoa, mas aí você associou o número do medidor, você Tá? está individualizando o consumidor, você não está individualizando a pessoa. Porque mesmo com o número do medidor Uhum, lá, você uhum. está identificando a casa, o consumidor, mas ali tem 3, 4, Você 5 concorda pessoas. que esse consumidor tem um CPF, que essa identificação do consumidor é um CPF? Você precisa cobrar a pessoa. Então, se você é dominador, você tem um responsável pelo consumo. Essa pessoa que você identifica. Você não identifica os moradores, mas você identifica o titular da conta. E esse aí é um só. Esse é um só. Não necessariamente o titular da conta é a pessoa que está consumindo, né? Não importa, mas você identificou uma pessoa, Uhum. você identificou uma pessoa única, já é dado pessoal, e você já pode atribuir a ela um perfil de consumo. Pode até no seu perfil dela, mas é o perfil de consumo pelo qual ela é responsável. Mas independente de qualquer coisa, você já identificou a pessoa. Você é o nome de indivíduo que está associado a um CPF, a um nome completo, a um endereço. Eventualmente a um telefone e um e-mail também. Então você tem um conjunto que permite identificar uma pessoa só. Esse conjunto todo. Outra forma de você ver isso, e aí é uma decisão que não foi aplicada ainda no Brasil, algumas autoridades europeias identificaram que perfil de consumo, qualquer um, compra, perfil de consumo de energia, de água, etc., é dado pessoal porque permite, de alguma forma, identificar um indivíduo. É uma decisão europeia, de Uhum. algumas cortes, não é jurisprudência, não é nada, alguns entendimentos, aí tem recurso. Mas se você pensar, por exemplo, e vamos pensar aqui, sair um pouco da parte de indústria, de serviços, e pensar na Amazon. Certo. O volume de dados que a Amazon tem de cada pessoa permite identificar a pessoa, mesmo sem o CPF dela. O perfilamento da Amazon é muito preciso. Muito preciso. Muito preciso. Então, você consegue identificar um indivíduo pelo consumo dele. É claro que para a gente é algo muito surreal, mas como é que eu vou ver aquele perfil de consumo e Ainda vou mais se você identificar? Você não vai, anexar mas eles vão. se você anexar os assistentes que o Alexa da vida ou do Exatamente. Google, você tá perguntando, trocando informações com ele o dia inteiro, ele tem seu Exata. perfil, Todo, conhece melhor todo. conhece Final, você melhor que sua esposa. exatamente. Com certeza. E aí você tem um conjunto de dados que não necessariamente é um CPF, mas que permite essa empresa identificar você. Que claro, se eu, ser humano, você, um ser humano, olhar esse conjunto de dados. Mas quem está fazendo isso não é um ser humano, é um algoritmo. Tá. Eu protegi esses dados para dentro da minha empresa. Ok, só esses dados estão protegidos, não vai para fora, então, na teoria, Continua sendo dado pessoal, tá? continua sendo dado pessoal, mas ela não está disponível para o público em geral. Perfeito. Ok, então eu estou atendendo. A legislação, ela Hum, necessariamente especifica
Como você precisa tratar esse dado? Vou dar alguns exemplos. Quando você trata dado pessoal, sua empresa trata esse dado pessoal com o objetivo de comércio, oferta de produto e serviço, pessoa física ou jurídica, pessoa física também, se você é uma pessoa física que trata dado pessoal para oferecer produto e serviço, você também está submetido à lei, tá? Se você tirou foto com seus amigos para postar no Instagram, é dado pessoal, mas não está na lei, porque você não está oferecendo nenhum tipo de produto e serviço. Você não trata o dado para oferecer produto nem serviço. Pessoa física. Pessoa jurídica que não trata o dado para oferecer produto e serviço também, mas se você trata o dado com o objetivo de oferecer produto e serviço, aí você está sujeito à lei. Então ela especifica, se você está nesse caso, você precisa ter uma pessoa nomeada para cuidar dos dados, para ser responsável, né, pela governança desses dados. Você precisa manter um catálogo de tratamentos de dados registrados. Na situação A, eu trato o nome, endereço, CPF. Na situação B, eu trato o nome, endereço, CPF, RG, com a base legal X, pode ser consentimento, exercício regular de direito, com uma base legal X. Eu mantenho esse dado em uso durante 2 anos. Depois de 2 anos, eu bloqueio por mais 2. Depois eu descarto o dado. Então, você precisa ter esse catálogo pronto para, no caso de uma fiscalização, você apresentar o catálogo dos dados que você efetivamente trata. São algumas exigências da LGPD. Ela também define alguns princípios, então você tem que proteger esse dado, você tem que mostrar que você tem medidas técnicas e administrativas para garantir a segurança do dado. Né? Você não vai deixar os seus dados, por exemplo, isso não acontece mais, mas no banco SQL exposto na internet sem ser. Você não está tomando nenhuma providência para proteger esse dado. Você tem que mostrar para a autoridade ou mostrar para o seu titular, que ele tem direito de perguntar isso a você, que você tomou todas as medidas para evitar que aquele dado fosse exposto, que aquele dado fosse alterado. Tá, mas eu tomei algumas medidas, obviamente. Ninguém vai conseguir tomar 100% das medidas Não, porque não existe o tempo 100%. Em cibersegurança, em e eu nada. trabalhei muito tempo em cibersegurança, não tem Exato. 100%. Você conectou na rede, automaticamente você Uhum, já está exposto a uhum. algum tipo de risco. Tá. E se houve um vazamento de dados, eu como empresa aqui, eu sou responsável por esse vazamento de Sim. dados? O conceito de controlador é exatamente isso. Se você é uma empresa que trata dado pessoal, você não é o proprietário desse dado. O proprietário desse dado é o titular. Você é o controlador. Você é o ente que toma decisões usando esses dados. E você é o responsável por isso. Então, se houve exposição de dados, você vai responder por essa exposição. Mas quando a gente fala responder, não é ser punido. Responder é você vai ter que notificar, por exemplo, um grande vazamento que aconteceu. Você vai ter que notificar a autoridade, explicar o que aconteceu, explicar que medidas você tinha antes de acontecer, que medidas você tomou durante, que medidas você tomou depois para não acontecer de novo. Você vai precisar eventualmente se comunicar com o seu titular e dizer, ó, houve uma exposição de dados, o dado exposto foi esse, estamos tomando todas as providências para evitar um uso indevido. Você vai ter que comunicar ao seu titular, porque ele tem direito de saber que o dado dele foi exposto. Tudo isso é definido na lei. Claro, que você, ao apresentar à autoridade essas evidências de que você tinha uma cibersegurança, que você tomou todas as providências possíveis, etc., não há um motivo razoável para você ser sancionado. Né? Tanto que nós temos poucas sanções hoje nesse sentido. Porque se você tomou providência, e aí se sabe, não existe cibersegurança 100%. Você tinha toda a governança de cibersegurança, você tinha todas as ferramentas, houve uma falha zero day, por exemplo, né? Uma falha que ninguém conhecia, um atacante explorou isso, expôs o dado. Você rapidamente identificou aquilo, conteve o vazamento, acionou as autoridades, você fez tudo o que estava ao seu alcance de fato. E aconteceu o vazamento. E aí a autoridade vai tomar uma decisão em relação a isso, que pode ser arquivar o processo, pode ser impor sanção administrativa impor um TAC, um tempo de ajustamento de conduta. Dizer, ó, você fez, você tinha, mas você precisa melhorar. Então, prepara um plano de ação nos próximos 6 meses para reforçar essa cibersegurança para não acontecer de Tá, novo. mas vamos lá. Isso falando uma empresa de telecomunicações, uma empresa de energia, Qualquer empresa. concessionária. São grandes empresas e tem uma Qualquer estrutura empresa. por trás disso Sim. tudo para lidar com isso. Uhum. Aí você chega no mundo real, digamos assim, que não são essas mega empresas, essas grandes corporações, onde às vezes você tem um cara de TI, 2 caras de TI no máximo, tem um servidor, etc. Isso é viável ser implementado numa solução dessa? É viável. Vamos lá. Lembra que eu trabalhei com cibersegurança há muito tempo? Uhum. As medidas de cibersegurança, elas precisam ser proporcionais ao trato que você tem das coisas. Se você tem uma pequena empresa, muito provavelmente o volume de dados que você trata é pequeno. Concorda? O impacto O só impacto menos também vai ser pessoas. bem menor.
Então, assim, se você trata proporcionalmente, ou seja, eu vou dar aqui alguns exemplos de cyber, tá? Porque cibersegurança e proteção de dados estão de mão dadas o tempo inteiro. Um larga a mão do outro. Então, é advogado, mão dada com o profissional de cibersegurança, mão dada com o profissional de TI. Você tem uma empresa pequena, que você falou agora aí, mas você tem um banco de dados que está resguardado atrás de um firewall, você tem um Cloudflare ativo, você tem antivírus ativo, você tem um treinamento para as pessoas de phishing, para não cair em phishing. Você tem cultura de cibersegurança implementada. Você tem uma pessoa responsável pela cibersegurança, né? Uhum. Você, você tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance. E mesmo assim aconteceu. O que não pode acontecer é você ter uma empresa pequena, não ter preocupação nenhuma com cibersegurança, não ter nenhuma medida de cibersegurança, sequer um antivírus, e aconteceu vazamento, mas aí eu sou... Não, você Não esperava por isso. você, na verdade, não atentou para uma necessidade do seu negócio e agora aconteceu um incidente. Mas o seu negócio sempre teve a necessidade de ter medida de cibersegurança. Até onde eu posso ir com o dado? Eu coletei lá os dados, eu tenho dados dos meus clientes, dos meus usuários. O que eu posso fazer com isso? De que forma eu posso manipular esses dados ao meu benefício? Até onde eu posso ir com Tá. isso? Bom, a primeira coisa a dizer é o seguinte: os titulares de dados eles têm alguns direitos previstos em lei. Eu já falei aqui que a empresa tem algumas obrigações, né? E os usuários, os titulares de dados têm algum direito. Isso vale para qualquer pessoa física. Então você tem esse direito. Então o titular tem um direito de confirmação de tratamento, ou seja, perguntar à sua empresa se você trata o dado dele. Ele pode te dar, ó, quero saber se você trata meu dado, tá aqui meu CPF, por favor, me informe se você trata. Se você diz sim, ele tem direito a acessar o dado que você trata dele. Ele tem direito. Tem direito a Acessar o dado que você trata dele? você perguntar, ok, você disse que trata meus dados. Hum. Que dados meus você trata, além do meu CPF? Aí você vai ter que dizer, eu trato seu telefone, seu nome completo, eu trato seu perfil de Sim. consumo, enfim, você vai ter que dizer os dados pessoais que você trata. Sim. A empresa tem que fazer isso. A empresa, essa pessoa também pode corrigir o dado. Então, você, seu cliente dizer, ó, eu quero corrigir esse dado aqui, esse dado está incompleto, está incorreto, meu telefone não é esse, meu nome completo não é esse, enfim, ele pode corrigir. Ele pode pedir também bloqueio, eliminação de um dado que ele considera desnecessário. E aí entra o tipo de direito que precisa ser avaliado. Claro, se você tem uma empresa de telefonia, essa pessoa é seu cliente, e além do contrato com você diz, eu quero que você não use mais meu CPF, porque eu acho desnecessário. Você vai responder e dizer, ó, infelizmente, para continuar, né, fornecendo o serviço de telefonia para você, eu preciso do CPF e eu não posso apagar seu CPF. Mas claro que em algumas situações, se você entrega para ele tudo o que você trata, ele pode perguntar, mas por que você trata meu certificado de reservista, meu número de reservista? Porque é engraçado aqui, a gente tinha uma cultura há uma década e meia atrás de pegar todos os dados da pessoa. E eu entreguei meu número de reservista em vários cadastros que eu fiz. Eu não fazia a menor ideia para que alguém ia querer o meu número de reservista. Eu estava com 30 anos de idade, bicho. E as pessoas me pedindo o número de reservista para que diabo? Mas eu estava fazendo um cadastro, um reservista aqui. Entendeu? Então, realmente é um dado que é tratado muito provavelmente de forma desnecessária. Então, ele pode questionar e você vai ter que responder. Se você não tiver motivo razoável, sim, você vai ter que excluir esse dado. A lei faculta isso. Mas a empresa pode simplesmente não. Então eu excluo você da minha base de Não, clientes. não. Veja. Ela vai Se então a, impactar todos os outros se a clientes da empresa. empresa? Não. Se a empresa usa o dado para fornecer um serviço, ela não pode excluir. E ela vai responder exatamente isso. Não posso excluir porque você é meu cliente. Não, mas vamos lá. Se o meu certificado de reservista é esse, eu não tenho uma justificativa razoável para o seu certificado de reservista, mas eu quero ter na minha base de dados os certificados de reservista dos meus usuários. Eu posso simplesmente dizer, não, se você não concorda que eu tenho o certificado de reservista, simplesmente não seja mais meu cliente. Você pode dizer isso e ela pode procurar a autoridade e dizer: eles tratam dados excessivamente. E a autoridade avalia isso e ele pode fazer uma fiscalização e entender que é um dado desnecessário e sancionar você, dizendo que você tem que pagar o CPF de todo mundo, ou o reservista de todo mundo. Isso pode acontecer. Porque qual a ideia? A ideia que você trate é que todo mundo, você não, todo mundo trate a menor quantidade de dados possíveis para fazer acontecer o negócio. Isso tem um princípio. Se houver um vazamento, vai vazar sempre a menor quantidade possível de dados. Certo. Né? Então, assim, esse princípio, eu vou falar dos princípios mais na frente um pouquinho, ele é fundamental. E ele não é bom só para o titular, ele é bom para a empresa também. Afinal de contas, armazenamento tem custo. Se você não está usando aquilo para nada, você está armazenando por quê? Porque sempre foi assim.
A gente sempre pediu o reservista. Tirava a cópia dos documentos todos, entregava uma pasta. Documento, todo mundo você pedindo, botou no sistema, botou igual, mas você usa para quê? Não, é porque você tem alguma utilidade efetiva para isso? Não, não tenho. Então por que você está armazenando, gente? Não faz sentido, entende? Uma das coisas boas da LGPD, isso eu acho interessante, as empresas precisam rever seus processos. Se você precisa realmente tratar essa quantidade de dados pessoal, você está gastando armazenamento, está gastando memória, está gastando processamento para processar e guardar uma coisa que você simplesmente não usa para nada. Porque sempre foi assim, na época do papel. Na época do papel era assim, você digitalizou igual papel. E agora você continua tratando igual papel. Você automatizou o erro. Você automatizou o erro. E isso é uma oportunidade importante para as empresas para rever algumas coisas. Baixar custos efetivamente. Você vai deixar de tratar um monte de dado. Você vai deixar de processar, armazenar um monte de dado. Esse titular também tem direito à portabilidade, que esse aí não está regulamentada, mas em algum momento eu quero sair da empresa A para a empresa B, por favor, faça a portabilidade. Isso não está regulamentado ainda, mas é um direito previsto. Tem direito de pedir eliminação de dado tratado com consentimento. Então, se ele dá o consentimento, ele pode retirar o consentimento e dizer, por favor, né, se você não tem mais o consentimento para tratar esse dado, né, pare de tratar. E aí tem uma coisa interessante também. Se o tratamento é somente digital, você pode apagar dos bancos de dados, dos meios digitais, isso vai ser tratado. Mas se você, por acaso, usou a foto dele para imprimir uma revista, você não tem como recolher todas as revistas. Então, a maior parte dos consentimentos deixa claro que tratamentos serão suspensos a partir do momento da retirada. O que foi feito até então, não tem como voltar no tempo. Né? E aí faz todo sentido. Se você consentiu até aqui, até esse período de tempo eu usei, sim, depois eu parei de usar. Beleza. O que eu fiz nesse período estava coberto pelo consentimento. Então, está tudo certo. Também, ele pode pedir a informação de com quem você compartilha o dado e todo mundo compartilha dado. Você tem um prestador de serviço que presta serviço de que vai precisar o seu sistema, você precisa de um terceiro. Para ir lá fazer o corte da energia, para fazer o corte da água, eu preciso ir lá no endereço da pessoa. Exatamente, um terceiro vai fazer isso, então você compartilha esse dado, você compartilha com o governo, quem tem empregado sabe, tem o RAS, tem um monte de INPS, INSS, um monte de coisas que se faz com dado e você compartilha. Então o titular pode perguntar, ok, com quem você compartilha meu dado e por quê? E você explica. Não é um bicho de sete cabeças, você faz isso porque você precisa. Ninguém compartilha o dado porque acordei de manhã e vou compartilhar dado. Não, você precisa compartilhar o dado. Só dizer por quê que você compartilha o dado. E também tem a possibilidade de perguntar, ok, se não te der o consentimento, o que acontece? Se a base legal for o consentimento, existem 10. Se for consentimento, ele pode perguntar, se não te der o consentimento, o que acontece? E você explica. E claro, se for consentimento, ele tem direito a qualquer momento de revogar esse consentimento. Então, com esse conjunto de direitos, as empresas começam a se organizar, não só para tratar esse dado, entender o que elas vão fazer com esse dado, mas para também tratar o dado dentro de uma faixa de possibilidades previstas. Então, se você, por exemplo, quando eu cheguei aqui, você me deu aqui a autorização de uso de imagem. Certo. Eu concedi para você uso de minha imagem, e tem todo. E você especificou, inclusive, para isso, isso e isso. Beleza. Você não pode amanhã acordar e fez, acho que vou fazer um deepfake aqui com o Sérgio, porque eu tenho a imagem dele, ele me deu autorização, eu vou fazer um deepfake aqui, ele cantando, sei lá, Taylor Swift. Poxa, eu ia dar risada, mas eu ia ficar chateado, porque não foi isso que estava escrito aqui no papel que eu assinei, entendeu? Então, você pode tratar o dado para toda a finalidade que você especificou para o seu titular. No aviso de privacidade, o aviso de privacidade é um documento que a organização, o controlador, precisa deixar disponível para o titular, então todo mundo coloca na internet, né, no site da empresa, o aviso, o seu dado vai ser coletado para isso. Sempre que você precisar, né, vem aqui e veja a versão mais nova. Então você pode tratar o dado para tudo que tiver ali, sem problema nenhum. Você falou aqui dos deveres das empresas, você falou dos direitos das pessoas, dos usuários. E na LGPD prevê direitos da empresa também? Não só deveres? Sim, você pode tratar o dado, por exemplo, para tudo que estiver dentro do aviso de privacidade. Isso já é um direito, você especifica o que você vai fazer e você faz. A LGPD prevê algumas possibilidades de tratamento de dados pessoal. Então, vamos entender isso como os direitos que a empresa tem, os motivos que ela tem para tratar dado. Então, dentro desse motivo, você tem o direito de fazer o que é necessário para cumprir esse motivo, essa... Tá, mas eu posso, por exemplo,
usar o seu perfil de consumo, por exemplo, para oferecer um determinado serviço. Se isso está na privacidade, sim. Tá, mas a maioria desses contratos são de adesão. Significa que eu não posso mudar o contrato, um parágrafo que está ali, para excluir, por exemplo, uma situação dessa. Lembre de aviso de privacidade. E aí tem uma diferença, tá? No seu contrato de adesão, você vai especificar a relação entre você e seu cliente. No contrato de adesão, você vai colocar os seus dados pessoais serão tratados conforme este aviso de privacidade. É uma forma de adequar. Você não precisa colocar o seu aviso de privacidade dentro do contrato, mas você precisa dar a ele acesso facilitado. Dizer a ele onde está, para que ele leia esse aviso de privacidade e entenda para que o dado vai ser tratado. E claro, esse aviso de privacidade você pode atualizar. Você atualizou o aviso, você atualizou o aviso. Você já recebeu esse aviso do Google. Atualizamos Sim, nossos. frequentemente acontece isso. Entende? Então, isso dá à empresa a possibilidade de ajustar processos, modificar usos e avisar tempestivamente ao titular que aquilo ali está sendo ajustado, que ele possa consultar para saber o que é feito com o dado. Simples assim. Simples assim. Tá, eu ainda volto ao Google. É difícil você sair da plataforma? Você já está com e-mail ali, há 10, 15, 20 anos você já tem aquele seu Gmail ali, que todo mundo já conhece. E aí o cara foi lá e mudou o aviso de privacidade, e aí você meio que não tem o que fazer. Porque para eu sair daquela plataforma vai ocasionar um problema tão grande que simplesmente eu não vou dizer que eu não quero mais o Google agora. Mas isso vale para qualquer serviço ou produto que você consuma. Pronto, vamos pensar uma empresa pequena. Um comércio de pequenos de Funko. Então você entrou no site do comércio de Funko. Você viu lá, né, o termo de, não de adesão, mas o termo de compra e venda, o aviso de privacidade, dizendo que vai ser tratado, etc. Você entra no comércio de Funko, você coloca seu e-mail, porque você precisa colocar o seu e-mail para contato, coloca o seu telefone e compra seu Funko. Certo. Já tem um link. O aviso de privacidade está aqui. Ao adquirir um Funko na nossa loja, você concorda com os termos de privacidade. Você olhou lá, beleza. Nem leu, mas tudo bem. Já é outra história. É outra história. Ok. Aí, beleza. Aí, daqui a algum tempo, você recebe um e-mail. E aí, a loja de Funko atualizou o aviso de privacidade. Atualizou o aviso dela porque é direito dela atualizar, modificar o processo e avisar aos titulares dos dados que isso foi atualizado. Ela vai lá, atualiza, manda e-mail para todo mundo, avisando, ó, temos uma nova versão, foram atualizados, por favor, consulte. A pessoa pode consultar e se ela não estiver satisfeita com o novo uso, ela pode entrar em contato com a empresa e exercer qualquer um dos direitos previstos na LGPD. Basicamente isso. Então a empresa pode sim modificar processo, ela pode sim. E ela vai somente avisar e necessita avisar seus titulares que o aviso de privacidade foi atualizado e nesse aviso vai constar os novos usos que a empresa tem para esse dado. Então, vou lá na minha empresa de Funko, que comercializa. Então, se eu botei lá no aviso de privacidade dizendo que eu vou ver o seu perfil de consumo, quantas vezes você adquire por mês, por ano, por não sei o quê, se você consome mais em diversas unidades diferentes, em filiais diferentes, eu posso fazer comercializar algo específico para você. Você pode colocar duas linhas. Vamos fazer definição de perfil de consumo e oferta de produto e serviço. Pronto, tá lá. Ela vai saber que você está avaliando o que ela faz e você vai fazer a oferta de produto e serviço com base nessa análise. Está no aviso de privacidade, está claro isso. Tá, nós já tivemos eu já vi pelo menos, né, nós já tivemos, é ótimo, né? Eu já vi na imprensa falando sobre diversos problemas dessas grandes empresas de TI na União Europeia, em outros países, porque elas terceirizam essa base de dados, elas compartilham, vendem essa base de dados para terceiros. E se eu estou entendendo o que você está falando, se eu coloquei lá numa aviso de privacidade de que eu posso compartilhar esse dado com um terceiro, eu estou coberto. Você precisa ser muito claro em relação a isso, sim. Você coloca na privacidade que vai compartilhar com terceiro, você coloca em algum lugar que terceiros são esses, já facilita o acesso logo. Ó, tá aqui nesse link a nossa lista de parceiros. A pessoa vai ter acesso a essa informação e ela pode decidir sim ou não se continua utilizando aquele produto ou serviço. Aqui a gente está falando de poder econômico, que você falou do Google. Concordo com você, sair do Google é complicado. Então, alguns sapos, eu vou ter que engolir um sapo do Google. Não, você não tem que engolir um sapo do Google, você pode sair do Google. O ponto é que o poder econômico do Google é gigante. E aí entra mais uma vez a necessidade de uma lei. Porque o Google tem um poder econômico tão grande,
O Google é um bom exemplo para isso, que se ninguém controlar ele vai fazer absolutamente o que ele quiser. E você pode ver o documentário, você está mais na frente, né, como dica, privacidade hackeada. Foi exatamente isso que o Facebook fez. Usou o dado das pessoas com finalidade que as pessoas sequer previram, entendeu? E aí isso disparou uma série de outras questões envolvendo o uso de dado pessoal. Sim. Entende? Mas sim, as pessoas são livres para poder. A empresa é obrigada a dizer o que faz e a pessoa é livre para optar por aquele serviço ou não. Uhum. Vamos pro lado um pouquinho lá da. Ó, tô me servindo primeiro, que coisa feia. Nada. Ai. Para se ver bonzinho mesmo. Né? Dos smart grids, né? Os smart grids mudam um pouquinho essa filosofia. Você tem muito mais dados sendo trafegado, né? Nos sistemas de energia. E o que era basicamente um leiturista aqui uma vez por mês na casa da pessoa. Ler a água, ver a energia elétrica, anotar na planilha. E anotava, depois chegava no escritório, passava digitava aquele dado. Hoje em dia está tudo em tempo real. Você tem um consumo de água, de energia, seja de qualquer coisa por minuto, a cada 15 minutos, a cada hora, a cada o que você quiser, né? E de que forma isso tem impactado diferente, né? Nessa regulação? Vamos pensar o seguinte. Como eu falei antes, cibersegurança e LGPD estão de mão dadas, tá? A cibersegurança é a plataforma onde você executa o que a LGPD determina, beleza? Então, o que afeta a cibersegurança necessariamente afeta a proteção de dados pessoais, isso é inevitável. Então, se você pensar no Smart Grid, como era a cultura, ou como era o uso de redes de automação até uns 5 anos atrás, 10 anos atrás? Você tinha uma estrutura que fornecia um commodity, que podia ser água, podia ser energia elétrica. Telefonia eu não falo porque a telefonia já surgiu com uma certa digitalização e tal, mas essencialmente essas duas, tá? Então você tinha ali uma série de medidores simples com protocolos proprietários, onde o leitorista ia fazer a leitura, depois trazia para o escritório para fazer o faturamento. Depois isso melhorou, automatizou, né? TCP/IP entrou, todo mundo passou a conversar, e esses mesmos medidores, que não são inteligentes, eles simplesmente mandam para um servidor uma medida de consumo, seja de água, seja de energia elétrica, associando, ó, medidor número tal medida, medidor número tal medida. E aí, esse sistema conversava com outro sistema, porque normalmente esse tipo de sistema está na rede de automação, que tem requisitos de tempo real e tal. Ele conversava com outro sistema de faturamento. O que acontece com o Smart Grid é que esse fluxo de dados ele começou a ser bidirecional. Então, o medidor conversa com a infraestrutura de controle e de faturamento, a infraestrutura de controle e faturamento conversa com o medidor. É um fluxo de ida e volta. Isso aumenta a complexidade da estrutura, aumenta significativamente a complexidade. Quando você pensa que, além desse aumento de complexidade natural, você passa a usar o protocolo TCP/IP, porque as redes de automação elas surgiram com protocolos proprietários. Né? Cada fabricante de produto tinha o seu protocolo, ou tem alguns padrões, etc., mas é tudo proprietário. Então, até mesmo um ataque a uma rede dessa era complexo. Porque o atacante precisa entender o protocolo da rede. Protocolo, até o conector para encaixar o conector da rede. Então, à medida que essas redes convergem para TCP/IP, você traz para dentro delas todas as fragilidades que o TCP/IP tem. Tudo que o TCP/IP tem de bom, né, padronização, baixo custo, facilidade de gestão, vem. E as fragilidades de cibersegurança vêm junto. Então, você coloca o TCP/IP, você já tem um problema. Aí você adiciona isso, comunicação multidirecional, circulação de fluxo de dados multidirecional, integração de sistemas na ponta. A quantidade de coisa que você coloca, o nível de complexidade que você adiciona e a quantidade de vulnerabilidades que vão surgir nessa rede, que poderão expor não apenas os dados técnicos de medição, mas os dados pessoais que estão se comunicando, estão sendo trocados naquela estrutura ali o tempo inteiro. Então, as questões de cibersegurança afetam diretamente os dados pessoais. Porque uma vulnerabilidade numa Smart Grid pode permitir um atacante chegar até o servidor de faturamento rapidamente. Alterar medições, alterar situação de faturamento, baixar a base de cliente muito mais rapidamente do que uma estrutura bem segregada, arrumadinha, onde o medidor comunica com um servidor de concentração, esse servidor de concentração tem um processo de comunicação para um servidor de faturamento. Agora está tudo circulando o tempo inteiro, tudo TCP/IP, com todas as vulnerabilidades possíveis. Então, isso aumenta o risco.
Aumentar o risco não quer dizer que vai acontecer alguma coisa, porque aumentar o risco significa que você precisa de mais controles, que podem ser controles técnicos, controles não técnicos, né, controle de processo, para você mitigar esses riscos. Então, a Smart Grid, essa complexidade natural dela, aumenta o risco de exposição, não só de cibersegurança, mas também de dados pessoais que estão como parte dessa infraestrutura. Eu notei um ponto aqui, são 16 pontos, é isso da LGPD? São 16 itens? Como é que você... Não, você tem... Eu já falei dos direitos dos consumidores. Foi. A gente tem 10 bases legais. 10 bases legais. Ou seja, não é só consentimento, isso é interessante, Ah. muito interessante falar sobre isso, porque sempre na TV você ouve falar a LGPD define que os dados só podem ser tratados com consentimento do titular. Não. A LGPD define... Eu posso tratar sem consentimento do titular? Pode tratar sem consentimento, com certeza. A LGPD define 10 bases, não só 10 bases de legais para você usar, 10 hipóteses agora, de tratamento. Vamos lá. Consentimento é a primeira. Claro, você pediu o meu consentimento, eu dei o meu consentimento para tratar minha imagem e tal, né, daqui. Mas você pode também tratar um dado por cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Se uma lei obriga uma empresa a tratar um dado pessoal, ela não precisa do consentimento do titular. Ela trata o dado pessoal para cumprir a lei. Como é que é? Volta aí. Cumprimento de obrigação legal regulatória. Se uma lei ou uma regulação obriga a empresa a tratar um dado pessoal, a empresa não precisa pedir autorização. Ela vai tratar o dado porque a lei está obrigando ela. A regulação está obrigando ela. Então, se você pensa no mercado muito regulado, como telefonia, que é um mercado regulado, a Anatel estabeleceu na regulação o que a empresa precisa fazer e o que pode fazer com dados dos clientes. A empresa de telefonia não precisa pedir autorização para o cliente para fazer nada daquilo. Nenhuma autorização. Ela está cumprindo a lei. Okay. A outra possibilidade, e aí para a empresa pública, né? Execução de política pública. O governo não precisa pedir autorização para as pessoas para executar as políticas públicas. Seja imposto de renda, seja alguma política de bolsa, alguma coisa, não precisa pedir autorização. Porque são políticas públicas definidas em lei. Então o governo tem o direito de tratar aquele dado pessoal dentro, obviamente, né, daquele conjunto de ações associadas àquela política, da mesma forma que a telefonia tem, né, direito de tratar dentro daquele conjunto de ações definidos na regulação. Órgãos de pesquisa formais podem também tratar dados pessoais, está previsto em lei, então se você participa de uma pesquisa, você vai ter seu dado pessoal tratado. Claro que normalmente, e de preferência, os órgãos de pesquisa consolidam dados, então publicam dados que não são pessoais, são dados consolidados, mas eventualmente você deixou algum dado pessoal lá, algum nome, algum endereço, alguma coisa, isso faz parte do processo de pesquisa, não tem problema nenhum, não precisa haver uma autorização para isso. Execução de contrato. Mais uma vez, telefonia. Cheguei na operadora X, não sei que operadora foi, não foi operadora, quero uma linha, quero um chip. Ele me dá um contrato para eu assinar. Aquilo não é consentimento. Ele pega meus dados, me dá aí seu nome, seu endereço, seu telefone. Beleza. Digitou. Ali já está ali porque ele precisa dos seus dados para... Execução de contrato e ações preparatórias de contrato. Eu quis pedir a linha, ele me pediu meus dados todos, eu dei meus dados todos, ele fez o contrato, eu assinei o contrato, consentimento zero. Está tudo previsto na lei. A empresa precisa desses dados para preparar contrato. Ah, mas eu desisti da linha, não quis mais, e ele fez o que meu dado. Aí, provavelmente, ele excluiu seus dados. Por quê? Porque a finalidade do uso daquele dado cessou. Você não quer mais o contrato, você desistiu, ele vai lá excluir. Ponto. Ah, Sérgio, mas ele não exclui, ninguém garante. Pronto. Aí a agência de proteção de dados se encarrega de verificar isso. Mas pela lei, né, pela LGPD, ele sim vai excluir, porque você não tem mais contrato, desistiu do contrato no meio do caminho, o seu dado vai ser excluído. Mas ele não precisa do seu consentimento para pegar esses dados e preparar um contrato. Isso não é necessário. A outra coisa, exercício regular de direito, por exemplo. Se eu preciso de um dado pessoal seu para me defender na justiça de um processo, eu não preciso pedir sua autorização. Vamos supor que você seja meu cliente, deixou de ser cliente, me botou na justiça. Certo. Eu não vou pedir sua autorização para usar o seu dado. Eu estou exercendo um direito de defesa perante a lei, perante a justiça. Então, isso também está previsto na LGPD. Outra base legal, outra possibilidade. Proteção à vida. Então, se eu tenho, por exemplo, um sistema de câmeras de segurança para evitar roubos, furtos, agressões na minha estrutura, na minha empresa, eu não preciso de autorização. Eu vou avisar você que eu estou filmando.
vai ter uma visita de privacidade, um link para a visita de privacidade, um QR Code para uma visita de privacidade, onde você vai ver lá que eu estou filmando para garantir, né, proteção à vida, proteção ao patrimônio, tudo direitinho, que dados eu trato da sua imagem, durante período X, Y, Z. Não precisa pedir essa autorização. É um exemplo. Tutela de saúde, profissionais de saúde, não precisam pedir autorização das pessoas para salvar a vida delas, por exemplo. Está morrendo, aí chega no hospital, assine aqui a autorização. Eles podem atuar, fazer tudo o que é necessário, pegar todos os dados necessários, seu tipo sanguíneo, histórico de saúde, para salvar a sua vida. Não, mas aí tem algumas, eu não sei exatamente qual é a religião, que não pode a questão de sangue, né? Sim, mas aí isso está fora da Receber LGPD. sangue. Está fora da LGPD. Isso aí são outras leis, como o Código Tá. Civil, etc. A Entendi. LGPD Não é o tem a ver seguinte: com tratamento de dados, é verdade, não, não tem nada a ver. o profissional, se ele vai salvar a vida, ele vai pegar o dado e não vai Sim. pedir Uma nenhuma coisa é o dado, autorização. seu dado pessoal lá de qual é o seu nível de colesterol, o valor do. É, isso aí. Então não Sim. precisa. Interesse legítimo, e aí você pode, em algum momento, depois não conter nenhuma base legal. Eu queria mandar para o meu titular algumas comunicações ativas de ofertas de desconto significativos que pode ser interessante para ele, pode ser interessante para mim. Então você constrói uma base chamada interesse legítimo. Essa base pode ser construída. Você precisa de alguns documentos para isso. Né? Você precisa fazer um documento chamado LIA, ou teste de balanceamento, que a autoridade exige, a europeia também pede, a brasileira também pede, que é o seguinte: você vai construir um documento mostrando, comparando os seus interesses legítimos e a expectativa de privacidade do titular. Você faz uma análise dessas duas situações, e se você define que, ok, esse interesse legítimo ele não fere nenhuma expectativa de privacidade ou coisa parecida, você pode seguir em frente com essa comunicação. Se você, no que você quer fazer, você faz esse teste, pô, realmente aqui fica complicado, né? O meu interesse está meio que ferindo aí a privacidade do titular, a expectativa dele, então não vou fazer. Então você faz esse teste, se você passa nesse teste, você documenta, segue em frente com o tratamento, né? E aí tem algumas prerrogativas que dizem, se você vai fazer uma comunicação, você coloca o direito de opt-out. Então clica, ele sai da comunicação. Ainda o interesse legítimo e você dá ele a opção de não fazer. É um exemplo, só estou dando um exemplo, tá? Sempre tem vários exemplos. E por último, proteção ao crédito, inclusive para tratar dado biométrico. Né? Então, proteção ao crédito é uma base legal também. Então, por exemplo, o banco ele não precisa, ou empresa de cartão de crédito, ela não precisa de autorização para tratar seu dado biométrico, porque ela está tentando evitar uma fraude. Né? Também. Né? Você tem que evitar fraude, você tem que proteger crédito, então você pode tratar um conjunto de dados para isso, sem Então, pedir aquela consentimento. biometria que o banco faz com o meu celular, me filmando para Evitar poder. fraude. Né? Ali ela está coberta. Tá. Tá evitando fraude, inclusive. Graças a Deus, porque senha você sabe, né? A gente esquece, aí Exato. anota no papel, aí alguém Compartilha com pega. alguém. Exatamente. Tá. E o meu condomínio também. Quando meu condomínio lá, quando me obriga a passar na portaria para cadastrar minha biometria para Controle de destravar acesso. a porta e eu Então, entrar no prédio. aí você me aperta, você me abraçar, né? Aqui é o seguinte, esse tema tá bem quente, porque ao passo que a biometria é uma ferramenta de controle de acesso válida, há de se questionar, é a única? É a melhor? Ela não expõe muito o meu titular, o morador? Porque tem uma diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível. Tá? O dado pessoal é qualquer dado que permita a identificação da pessoa. Como eu falei, dado de pessoa identificada ou identificável. O dado pessoal sensível é uma categoria de dados que envolve dado biométrico, dado genético, convicção religiosa, filiação partidária, opinião política. São dados pessoais que podem, vida sexual, são dados pessoais que podem expor as pessoas à discriminação, podem expor as pessoas a situações complexas e discriminatórias essencialmente. Então, esses dados, eles precisam de um nível a mais de proteção, óbvio, e precisam também de um conjunto de bases legais mais estrito. Então, não são só 10. Tem menos, você não pode usar interesse legítimo. Ah, é legítimo que eu use... Não, interesse legítimo não pode. Para dado sensível, você não pode usar interesse legítimo. Você pode usar combate à fraude. Aí você pode, mas interesse legítimo não pode. Sabe? Então, assim, é necessário você ter um conjunto de argumentos muito robusto para usar a biometria. Até porque a biometria tem uma característica interessante. Se você perde sua senha, você faz o quê? Entra em contato com o banco, com a empresa, cancela a senha e cadastra outra senha. Concorda? Sim. E se você tiver sua biometria vazada, como é que você
muda a sua biometria, como é que você muda o seu digital, como é que você muda a sua face, como é que você muda a geometria de sua mão, que os bancos se usam, né, para botar a mão aberta. Então, Íris do olho, e mão. como é que você muda essas coisas? Então, esse dado, ele tem uma característica de perenidade muito maior, dado biométrico, dado genético, muito maior. Então, isso faz com que o uso disso seja muito mais sensível. Inclusive, esse tema específico de condomínio, de biometria para acessar condomínio hoje, ele não está pacificado, né? Então, assim, tem hoje discussões em torno disso, de uso e de não uso. Eu, particularmente, acho um uso excessivo. Eu, Sérgio, tá? Para acessar condomínio, eu acho excessivo. Porque Às vezes é nem no meu condomínio, eu vou num prédio em outro, comercial, eu para já, eu passar na já, catraca, eu preciso já passei fazer a por, biometria. já passei por isso. Eu tive que acessar, era um médico, eu tive que acessar. Eu acessei. Depois eu voltei, pedi a privacidade, eu mandei um site, vi lá o site. Mas aí aconteceu uma coisa interessante, aí eu vou comentar meu caso específico. Depois de um mês eu voltei. O meu cadastro tinha sido apagado. Pra mim disseram que tinha sido. Não, não, era padrão. Eu perguntei, aí o porteiro falou, não, é porque se ficar muito tempo sem vir, apaga. E isso é um controle interessante. Uhum. Significa o seguinte, o meu dado deve ter ficado lá 3 semanas, Isso é uma camada de segurança. sem uso, apaga. Não tem porquê, se ficar 3 semanas que não vem aqui, não vai voltar mais, apaga. Voltei depois de um mês, fiz de novo. Fui lá, de novo, aí olhou, ok, pode passar. Isso é interessante. Ou seja, mostra que não é proibido, mas você precisa tomar algumas providências. Então, essa discussão do condomínio está ainda andando. A NPD já soltou um documento sobre o uso de biometria facial e tal, tem algumas orientações, alguns usos que são mais aceitos, outros que não são recomendáveis, e os controles que podem ser aplicados também. E já aconteceu de uma moradora de um condomínio entrar na justiça, dizer, eu não vou usar minha biometria facial para acessar o condomínio foi, nesse caso, né, a decisão do juiz foi se vocês têm que dar uma outra forma de acesso para ela. Ela não vai ser obrigada a usar biometria para acessar o condomínio. Mas é um tema que está em desenvolvimento. Tá? Eu, particularmente, eu acho que, apesar de ser prático para o condomínio, porque apesar de dar um certo grau de segurança, porque dá, é um uso de dado biométrico um pouco arriscado demais. Então, se eu fosse síndico de condomínio, eu não recomendaria o uso de dado biométrico para acesso. A gente tem um quadro aqui no podcast chamado Dica do Convidado, onde o convidado pode dar uma sugestão de livro, de revista, de site, de software, de vida, lema de vida, do que achar De vida não. do que achar interessante. E aí você tem uma sugestão para passar para nossa. Então, tem algumas. Algumas? Eu gosto muito de filme, eu gosto muito de série, eu gosto muito de quadrinho. São Certo. 3 coisas que eu gosto muito mesmo. Então, como filme, eu recomendo Anon. Anon é um filme interessante. É um filme interessante, acho que está na Netflix, se eu não me engano. Não dê play não, vai para Netflix não me acabar. Pode dar uma pausa aí. Dê uma pausa. É um filme interessante porque é uma ficção, um mundo distópico, onde não existe privacidade, tudo é filmado o tempo inteiro. E ele trata exatamente da essência do que é privacidade. Na fala final da protagonista, eu acho muito interessante. Porque ela diz que é privacidade. Privacidade não é esconder, gente. É porque algumas pessoas falam que não deve, não teme. Se você está escondendo é porque você está com medo. Não. Privacidade não é isso. Privacidade é, talvez tenha coisas que eu não quero que você saiba. E eu tenho esse direito. Isso é privacidade. Esse filme é muito interessante nesse sentido, nesse conceito de privacidade. Outro filme que eu acho interessante é Privacidade Hackeada. Por quê? O Privacidade Hackeada fala exatamente dessa questão que eu falei, do uso das corporações, dos dados pessoais. Né? Então, um analista, Privacidade Hackeada, ele começou a estudar algumas questões da eleição dos Estados Unidos, a primeira e ele descobriu que o Facebook vendeu os dados para uma empresa de análise política e não só isso. Ou seja, as pessoas não sabiam que os dados dela no Facebook estavam sendo usados para traçar perfil político, mas como também essa empresa voltou e disse, para manobrar a opinião política, faça tais coisas. E o Facebook fez. E funcionou. Então isso muda completamente o jogo. Você tem um nível de análise de dado aí que é absurdo, não somente para conhecer a pessoa, mas para mudar a opinião, para conduzir a opinião delas. Então, é mais um motivo bem razoável para você ter leis de privacidade de dados. É um motivo bem razoável, eu acho. Outro que eu gosto é o dilema das redes. Porque o dilema das redes, ele fala de rede social, e rede social nada mais é do que
um volume gigante de dado pessoal sendo tratado. E não só dado pessoal no sentido nome, fotografia, opiniões, padrão de vida. Que hora você vai para o trabalho, que hora você chega no trabalho, o que você faz no final de semana, o que você come, Sim. onde seus filhos estudam, as suas fotos, padrão de envelhecimento, porque eu lembro que teve uma época que todo mundo botava foto, botava um aplicativo para um filtro qualquer desse aí, para envelhecer. O que você está fazendo nesse momento está treinando uma IA para reconhecimento facial, pô. Mas você não foi avisado disso. Para você é só um aplicativozinho para te envelhecer. Sim. Então, tudo isso também é uso massivo de dado, que não necessariamente do conhecimento ou da vontade do titular. E, por último, quadrinho, Turma da Mônica. Essa proteção... é sua praia, né? Adoro. É minha praia. Adoro. Então, assim, aqui você tem uma história em quadrinho para um público bem mais jovem, mas já passando para eles os conceitos de privacidade. Privacidade, proteção do seu dado, risco de exposição do dado. É um quadrinho muito legal. Muito legal, acho até que ele é gratuito. Viu? Proteção de dados pessoais. Turma da Mônica. Ele vai conversar com um público bem mais jovem. Bem mais jovem. E mostrar para esse público, desde cedo, a importância da privacidade. Porque a gente percebe também que as gerações mais novas não têm muito esse conceito. Eles colocam toda a sua vida na rede social, sem pensar nas consequências, porque essas pessoas vão envelhecer. E tudo isso, que hoje pode ser moda, vai continuar lá, Sim. Só que deixando de ser moda. Show. O homem aqui é bom porque ele não dá dica de um filme, não, né? Ele deu dica de um quadrinho e 3 filmes. Filme e série. Filme e série de dica, exatamente. Bom, tem um outro quadro aqui que é o ping-pong. Né? A gente faz perguntas, um bate-papo mais rápido. Ao invés de a gente estar discutindo, etc. Vamos para a primeira? Vamos lá. O maior erro das empresas ao falar de proteção de dados é tratar como problema jurídico? É tratar como problema unidisciplinar. Privacidade e proteção de dados é problema multidisciplinar. Exige conhecimento jurídico, conhecimento de cibersegurança, conhecimento de tecnologia da informação. Formação de cultura de privacidade. Modificação de processos. Repensar processos, como eu falei aqui. Você realmente precisa ter o título de eleitor de todo cliente homem? O que é que você faz com isso? Repensar. Então, é um problema multidisciplinar. Então, pensar nisso como um problema só jurídico, ou só de cyber, ou só de tecnologia, ou só de processo, é um erro. A abordagem precisa ser multidisciplinar. Qual o conceito da LGPD é mais mal compreendido na prática? Base legal. Todo mundo só fala em consentimento. Consentimento, eu não tenho consentimento. Você não precisa dar consentimento para um monte de coisa. Então, fazer contrato não precisa de consentimento. Para salvar sua vida não precisa de consentimento. Entende? Para fornecer um serviço ou um produto não precisa de consentimento. Se for um mercado regulado, se tiver uma lei que gerencie isso, né, que defina isso, tem um monte de coisa que não precisa de consentimento. São 10 bases legais. E consentimento é uma. Os dados têm que ser guardados por 2 anos. Existe um prazo, né? Por X anos, por Engraçado, X tempo, isso é importantíssimo. A lei não determina o prazo. Ela só diz que não pode ser indefinido. Então, é outra mudança de processo interessantíssima essa, tá? Principalmente para quem tem grande volume de dados. Você pode avaliar os seus dados e você definir que precisa desses dados por 40 anos. Por que, Sérgio, eu precisaria de dados por 40 anos? Você pode dizer o seguinte, ó, a minha regulação me obriga a manter esse dado por 35 anos. Tem algumas regulações que definem quanto tempo você pode manter um dado. Você deve manter um dado. Por questões diversas, tá? E você faz assim, ó, 35 eu sou obrigado, eu vou colocar mais 5. Por quê? Se o processo que eu posso receber chegar aqui com atraso, eu não apaguei o dado. Vamos pensar que 35 anos é o limite. Uma pessoa, um órgão, entrou na justiça contra você no dia 35 anos mais 1. Se você já pagou, esse processo anda. Quando o processo chegar... porque tem todo o trâmite de processo, né? Quando chegar a notificação, você vai olhar e apaguei o dado, e agora? Não tem como me defender. Então, você dá 5 anos de margem de segurança. Então, você vai colocar lá no seu catálogo, eu preciso manter o dado por 40 anos. 35 de obrigação. Manter o dado que não esteja em uso, né? Porque dado em uso você tem que manter. Tá? Então aquele prédio que com 3 semanas apagou o dado biométrico do médico lá, ele está correndo risco. Não porque tá. Ele perdeu o dado. Não tá. Vamos lá. Volto aqui. Porque você pode entrar na justiça depois lá e ele não tem mais o seu dado para dizer que você entrou tal hora, saiu tal hora. Ele tem um tempo dele de retenção. Vamos lá.
você pode trabalhar com dado durante X tempo. Vamos pensar em dado biométrico. O que é que ele escreveu? Vou chutar aqui, mais uma vez, tá? Eu vou manter esse dado como dado para uso diário durante uma semana. Então, ele mantém lá uma semana. Vou manter aqui esse dado bloqueado, caso essa pessoa volte, durante 2 semanas. Totalizei 3. Depois disso, eu vou apagar. Qual o racional aí? Eu vou manter um dado biométrico pelo menor tempo possível para evitar riscos, mitigar riscos. Eu posso processar o dado? A empresa? Posso. Existem outras formas de comprovar a minha presença naquele prédio que não apenas a minha biometria. A agenda do meu médico é um exemplo. Mas aí você está confiando em um dado que não é seu, né? Não, vamos lá. Você falou eu processar o prédio. Então, quando o prédio Isso. for buscar evidências, o meu dado biométrico não é a única evidência. Tem as câmeras. Por quê? Você que trabalha com automação. Mas Por quê? a câmera com certeza não vai durar Pronto. Por 5 que anos. não vai durar 5 anos? Porque o custo O é volume caro. de dados é muito Então. Mas Por quê? biometria, volume de dados é nenhum. Por que se o volume é Pra barato hoje. e o risco é alto, você vai manter? Você entende a mudança de paradigma? A Câmara não mantém 5 anos porque é caríssimo armazenar. Ok, entendi. Porque o dado biométrico, que é mais barato, no entanto, o risco é extremamente alto. Você vai armazenar 5 anos. Se existem várias formas de comprovar as coisas, essa é uma delas. Entende? Essa mudança de pensamento que é importante. Né? Essa mudança. Então, a empresa pode manter o dado por um período justificável. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, você tem que justificar. A lei não diz, você não pode manter por mais de. Ela diz, você tem que manter por período determinado. Você que determina. Se você tiver argumento para determinar, você pode determinar 40 anos. É só você ter argumento. E você não vai convencer ninguém que manter dado biométrico por 40 anos é razoável. Ou 10 é razoável. Sim. Entendeu? Uhum. Nem que seja o banco. Nem que seja o banco. Por quê? Só é razoável o banco manter o seu dado enquanto você é cliente. Depois que você deixar de ser cliente, por quanto tempo ele vai manter seu dado biométrico e por quê? Tá, mas você pode entrar com um processo contra o banco e dizer que aquela conta que pagou não foi você, você deixou de ser cliente, mas as operações financeiras que existiram continuaram existindo. Pronto. Existem outras formas de provar. O banco vai provar que o sistema dele só funcionava com dado biométrico e que ele tinha o seu dado biométrico, não precisa ter o dado para provar que tinha. Se ele mostra para a autoridade, ó, o sistema só funciona assim, está aqui todas as travas técnicas. A autoridade, realmente, o sistema não funciona sem a biometria. Estão aqui as operações que essa pessoa fez. Está aqui a data do cadastro biométrico. Por que você precisa ter o dado biométrico em si? Você não precisa, você tem log. Entendi. Entende? Essa mudança que é interessante. Você não precisa ter o dado em si para provar que você teve. Você tem log de acesso, você tem os controles que você pode comprovar. Tudo isso serve. O dado em si, não necessariamente. Dados técnicos podem virar dados pessoais sem que a empresa perceba? Eles podem se misturar, sim. Então, se você tem dados de medição, de consumo de energia elétrica, de consumo de água, de consumo de telefonia, em algum momento eles vão se fundir com dados pessoais. E se a empresa não tivesse mapeado, e a importância daquele mapeamento que eu falei do catálogo de tratamentos é essa. Você tem mapeado onde está o dado pessoal e com quem esse dado conversa. Então, o mapeamento vai dizer, em sistema X. Então, sabe, o sistema X tem dado pessoal e tem dado técnico. Então, aqui eles estão se misturando. Então, eles podem se misturar e se misturam com frequência, viu? Com muita frequência. Quem costuma ser o elo mais fraco na proteção de dados? Tecnologia, processo ou pessoas? Então, eu lamento ser o portador das más notícias, mas pessoas. Isso vale para cyber, isso vale para proteção de dados pessoais, isso vale para incêndio, isso vale para segurança patrimonial, isso vale para qualquer tipo de segurança. Por quê? As pessoas, apesar da tecnologia ter falhas, apesar dos processos poderem ser mal desenhados, mas se você tiver uma tecnologia praticamente infalível e um processo bem desenhado, as pessoas poderão falhar. Pessoas são, de certa forma, imprevisíveis. Então, elas conseguem pensar e fazer coisas que você, no seu desenho de processo, ou um grupo de pessoas no desenho de processo e no desenho do controle não pensou. Então, pessoa sempre é o elo mais fraco, porém, um investimento em cultura de cibersegurança, um investimento em cultura de proteção de dados pessoais, ele é uma excelente relação custo-benefício. Se você mantém ações junto aos seus colaboradores, né, de criar cultura de proteção de dados pessoais, de criar cultura de cibersegurança, de criar cultura de compliance, de criar cultura de segurança patrimonial,
esse elo ele vai ficando mais forte. E a cultura tem uma coisa interessante. Depois que ela alcança uma massa crítica, você vai investir durante 1, 2, 3, 4 anos, depois de uma massa crítica, isso começa a fazer parte da empresa, o custo de manutenção diminui. Só que é um trabalho que precisa ser feito regularmente, Sim. planejado, direcionado. As ações de cultura precisam ser planejadas e direcionadas. Então, esse ano eu vou fazer isso, 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 com o objetivo assim, assim, assado. Ano que vem, isso, com tais objetivos. Vamos ter teste de phishing. Tem empresas que fazem teste de phishing, você contrata a empresa para fazer teste de phishing, faz treinamento, aí no outro ano você faz uma campanha diferenciada, usa um quadrinho, usa uma série. Então você vai criando essa cultura nas pessoas. Dá um pouco de trabalho, demora, mas é uma excelente relação custo-benefício. Qual a relação entre LGPD e cibersegurança? Mão dadas. Cibersegurança é a pista onde a LGPD corre. Você tem toda uma série de interpretações da lei e você precisa implementar essas interpretações dentro dos seus processos, dentro das tecnologias e nas pessoas. E a cibersegurança permite que você implemente muitas dessas definições, muitas dessas necessidades, tanto nos processos quanto nas tecnologias. Então, é uma parceria, ó, mãozinha dada ali e ninguém larga a mão de ninguém. Show de bola. Alguma pergunta eu não fiz aqui? Como que você gostaria de comentar que a gente esqueceu de falar aqui, eu não abordei? Rapaz, a gente falou de quase tudo, viu? Falou. Falou de quase tudo. Nós não falamos de IA, mas a gente pode marcar uma outra conversa. Vamos, um assunto bastante interessante. Sobre dados pessoais e IA. Então, um universo enorme pela frente para falar. Com certeza é um assunto bastante interessante. E se eu quiser entrar em contato com o Sérgio Luiz, como é que eu faço? Bom, meu e-mail, minha forma de contato mais simples, sluiz.ba@gmail.com. A minha presença nas redes sociais é muito discreta. ba.gmail.com? Não, sluiz.ba@gmail.com. É meu e-mail pessoal. A minha presença nas redes sociais é bem discreta, muito discreta, sou muito low profile. E é uma forma de falar comigo bem fácil, sim. Eu sempre estou vendo no e-mail, respondendo alguma coisa. E é bem facinho falar comigo. Show. Bom, aqui no canal a gente tem a tradição de assinar a rolha. Você pode escolher a cor aqui, azul, branco. E aí eu vou te pedir para você colocar a data de hoje que estamos gravando, 7. E o seu autógrafo. E aí eu vou guardar com muito carinho ali. Já comprei uma garrafa nova, que aquela garrafa não tem mais espaço para botar a rolha. E aí peguei uma garrafa nova. Ô Sérgio, aproveitando enquanto você assina aí, que legado a gente está deixando para as próximas gerações? Essa mudança de cultura, de segurança de dados. Eu acho que nós somos uma ponte. Nosso trabalho é fazer uma ponte entre o que nós temos hoje, né, e o futuro, para as novas gerações. Então, se a gente consegue deixar um legado onde as novas gerações entendam que é necessário ter alguma privacidade, que é importante ter consciência disso e que eles podem, ainda assim, utilizar a rede social, utilizar tecnologias, utilizar as coisas sem necessariamente abrir mão de tudo, já vai ser assim uma coisa fantástica, sabe? Dá a elas o seguinte, ó, a tecnologia existe, a rede social existe, é necessária, é parte da vida, ninguém vai falar em abandonar, mas nós estamos falando o seguinte, cuidado, saiba que também tem riscos e se cuide para diminuir esses riscos, risco de exposição excessiva, por exemplo, né? Risco de uma abordagem indevida em função de uma pessoa saber demais sobre você. Então, basicamente, eu acho que se a gente conseguir fazer isso, estaremos construindo uma boa ponte. Autógrafo do homem aqui, ó. A assinatura. E o vinho, me conte aí. Nunca tinha experimentado um vinho desalcoolizado. Estou surpreso e estou feliz. Freshnet 0.0 calorias. Na verdade, a legislação permite até 0.5, né? Isso. Eu vou, inclusive, levar a foto dele para casa para poder comprar, porque eu gostei. Quando eu quiser beber um vinho e dirigir, eu já tenho uma opção para tomar um vinho e continuar dirigindo, cara. Sem correr nenhum problema, né? Exatamente. Nem na legislação e nem o risco pessoal, né? Nada. Risco zero. Isso que é bom demais. Bom, Sérgio, show de bola. Obrigado mesmo
pela sua presença aqui. Eu acho que o bate-papo foi bastante enriquecedor. Eu gostei bastante, aprendi muito aqui hoje. Que bom. Foi um prazer para mim, né? A gente se reencontrar e eu estar aqui com você, né? E acho que eu vou voltar. Boa, Acho que eu vou gostei. voltar. Show de bola. Bom, pessoal, você que ficou até aqui e não deixou um like, né? Vai acontecer alguma coisa muito ruim na sua vida. Você assistiu esse podcast maravilhoso e não deixou um likezinho aí, não compartilhou esse vídeo. Faz logo aí, antes que a gente acabe esse vídeo. Joia? Gente, obrigado. Valeu!